Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Elétrica da UFPB e vamos para mais uma aula do curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Antes de iniciarmos a aula, queria deixar um comunicado para vocês que em todo o nosso vídeo de cálculo tem um link de um formulário que terá algumas questões de revisão do assunto da aula de hoje. Então, não só nessa aula, mas em todas as aulas que postarmos referente a cálculo, no link da descrição sempre vai ter um formulário com algumas questões, não são muitas, que vocês podem resolver de acordo com o vídeo. Então, nas aulas que foram postadas de desigualdade de valor absoluto, vocês vão encontrar no link da descrição um formulário também com questões do assunto abordado naqueles vídeos. Então, vocês preenchem e respondem. Ao final, quando responderem, vocês têm acesso ao gabarito. Também deixamos um link com a resolução. Então, aproveite esse material, é mais um material aí agregado para vocês, para que vocês possam praticar mais e, consequentemente, aprender mais também nessa parte de cálculo, tá ok? Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre introdução ao conceito de função. Antes de entrarmos na definição formal da função, vamos ver um exemplo motivacional para que a gente consiga ver que trabalhamos com função em diversas áreas e até no nosso dia a dia. O exemplo que eu trouxe para vocês foi o consumo de um chuveiro elétrico. Temos aqui uma tabela com o consumo de um chuveiro elétrico. Temos aqui na primeira coluna o tempo, dado em horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Temos aqui o consumo de energia elétrica, dado em kWh. Então nós temos que em 1 hora há o consumo de 5,5 kWh. Em 2 horas temos 11. Em 3 horas temos 16,5. Em 4 horas temos 22. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma relação linear entre essas duas colunas. A cada hora que vai acrescentando aqui, eu vou acrescentando 5,5 aqui. Vocês perceberam? Em 1 hora nós temos 5,5 kWh. Se vocês perceberem, em 2 horas temos 11. Somamos 5,5. Então, tem uma relação linear aqui entre essas duas colunas. Essa relação é praticamente o que vamos encontrar mais para frente na definição de função. Temos aqui um grupo de valores, que mais para frente vocês vão ver que vai ser chamado de domínio, que são os valores que a minha variável x pode ter. Esse conjunto aqui, mais para frente vocês também verão, que será nosso conjunto imagem, que são os valores que estão ligados a um elemento do domínio. Sim, aqui temos a equaçãozinha, né, do consumo, que é dada pela potência vezes o tempo, e que no caso, aqui é só para ilustrar, e que no caso esse 5,5 representa a nossa potência, que é dada em quilowatts, certo? E lembrar também que essa expressão representa a função do primeiro grau, que vocês vão ver em aulas futuras, os principais tipos de função, vocês vão encontrar o gráfico dessa função, que a característica dele é ser uma reta e tudo mais. Vocês vão ver mais para frente, tudo bem? Então, partindo para a definição formal de função, temos que função é uma relação que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Como assim? Vamos ver aqui. Temos aqui um conjunto A, tudo bem? Com o elemento x dentro dele. E temos o conjunto B com o elemento y dentro dele. Então, pela definição de função, a função é uma relação que associa a cada elemento do conjunto A, ou seja, esse x, que por aqui é o único elemento desse conjunto, um único elemento do conjunto B, esse aqui. Então, função é uma associação que garante essa relação. Nós vamos ver agora, esse conjunto A é chamado de domínio, ou seja, é a região do universo em que a função pode ser definida. E que universo é esse que a gente trabalha? Na primeira aula nós vimos os conjuntos. E qual foi o conjunto que trabalhamos? O conjunto de números reais. Lembre-se que em cálculo 1 trabalhamos sempre com funções reais de uma variável real. Então, esse universo que a definição fala é o universo dos reais. Ou seja, o domínio são todos os elementos dentro dos reais. Pode ser até o próprio real completo. Então, é esses elementos que garantem essa relação. Esse conjunto B de chegada é chamado contradomínio, que ele vai englobar todos os valores desse conjunto B. Você vai ver que nem sempre os elementos do conjunto B estão relacionados ao elemento do conjunto A. Mas temos que lembrar que todos os elementos do conjunto A têm que estar relacionados a algum do conjunto B, porque senão não é definido a função. Então, o subconjunto do contradomínio, formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio, é denominado de imagem. Então, temos aqui que o y é a imagem da função. E temos também que ele é contradomínio da função, porque ele também faz parte desse conjunto B. Agora, tem casos que, além desse y, nós temos aqui um z, temos aqui um w.
e que nem o Z nem o W está relacionado a algum elemento de A. Vocês estão vendo? Que não estão. Então, esse Z e W pertencem ao contradomínio da função, só que eles não pertencem ao conjunto imagem, porque eles não estão relacionados a nenhum elemento do domínio. Então vamos ver aqui um exemplo de domínio, contradomínio e imagem. Temos aqui, dada a função f de x igual a x mais 2, e os conjuntos A, cujos seus elementos são 1, 2, 3, 4, 5, e B, cujos seus elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos aqui a representação no diagrama. Temos aqui o conjunto A com todos os seus elementos e o conjunto B com todos os seus elementos. Observe que a função é dada por essa expressão, f de x igual a x mais 2. Preste bem atenção agora que nós vamos perceber onde vai entrar o domínio, onde entra o contradomínio e onde entra a imagem. Contradomínio são todos os valores possíveis de x, ou seja, são todos os valores do conjunto A. Tudo bem? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então o que fazemos é colocar esses valores na nossa expressão. Então, para x igual a 1, temos 1 mais 2, vai resultar em 3. Quando x for 2, temos 2 mais 2, vai resultar em 4. Quando x for 3, temos 3 mais 2, vai resultar em 5. Quando x for 4, temos 4 mais 2, vai resultar em 6. Quando x for 5, temos 5 mais 2, vai resultar em 7. Então esse é o papel do domínio. São todos os valores possíveis para o x. Tudo bem? Agora o contradomínio. O contradomínio são todos os valores do conjunto B. Observe que nem todos eles estão ligados a algum número do domínio. Observe que nem o 1 nem o 2 estão relacionados a algum número do domínio, mas mesmo assim eles fazem parte do contradomínio. Já o conjunto de imagem são todos aqueles valores que têm relação com o domínio. Observe que para x igual a 1, nós encontramos 3. Então temos aqui a relação 1 está relacionado com 3. Para 2 encontramos 4. Temos aqui 2 relacionado ao 4. Para 3 encontramos 5. Temos aqui 3 relacionado a 5. Para 4 encontramos 6. Para 4 está ligado aqui ao 6. E o 5 ao 7. Então temos o 5 aqui está ligado ao 7. Então temos que a imagem são esses elementos aqui que estão ligados a algum elemento do domínio. Tudo bem? Então temos que o domínio são todos os elementos do conjunto A, são esses aqui, que a gente viu que são todos os valores possíveis para o x. Temos que o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, são esses aqui, ó, engloba o 1 e o 2. E a imagem são todos os elementos do conjunto B que tem alguma correspondência no conjunto A, que encontramos que são esses aqui. Então, eu quero lembrar vocês que daqui para frente vamos sempre trabalhar com funções reais de uma variável real. Então, por exemplo, aqui nós temos uma função, certo? De A em B. Não é isso? No curso de cálculo 1, vamos trabalhar com a função dos reais ligado nos reais. Vamos ter que o nosso domínio, que é aqui simbolizado pelo conjunto A, vai estar dentro do conjunto dos números reais. Ele vai estar, ou ele pode ser até o nosso número os números reais todos. Pode acontecer isso também, mas ele pode estar dentro do conjunto de números reais, pode ser um subconjunto. E o nosso contradomínio também será um conjunto, estará dentro do conjunto de números reais. Isso tem que ficar claro para vocês. Então, antes de partirmos para alguns exemplos resolvidos, eu quero mostrar para vocês uma dica que é bem interessante, que é você analisar a função pelo gráfico. Então, como saber se o gráfico representa uma função? Um gráfico representa uma função se qualquer reta paralela ao eixo y intercepta o gráfico em apenas um ponto. Como assim? Vamos olhar esse exemplo. Temos esse gráfico aqui, que está delineado aqui, vocês podem ver, e nós traçamos retas paralelas ao eixo y. Olha que aqui temos o plano cartesiano, imagina que é o plano cartesiano, o eixo x as abscissas, o eixo y as ordenadas. Temos esse gráfico aqui. Então a gente traça retas verticais e percebemos que ela intercepta o gráfico em mais de um ponto. Observe, temos aqui, aqui e aqui. Ela intercepta em 3 pontos. Se essa reta que traçarmos verticalmente paralela ao eixo y, se ela interceptar mais de um ponto do nosso gráfico, então ela não vai representar uma função.
Então, essa imagem aqui ela não é uma função. Agora, nesse exemplo, traçando reta paralelas ao eixo y, verticais, e ela interceptar o nosso gráfico apenas um ponto, observe que essa reta intercepta apenas um ponto. Essa reta intercepta apenas um ponto, essa aqui também, e assim em diante. Se ela interceptar apenas um ponto, então ela representará uma função. Então a gente pode identificar se o gráfico é uma função ou não por essa dica que eu passei para você, tudo bem? Então vamos começar com os exemplos. No exemplo 1, vamos determinar o domínio das funções. Temos aqui a letra A, x mais 17 sobre x² menos 5. Antes de iniciar, eu quero falar para vocês como mais ou menos vão aparecer as questões desse assunto. Nós sabemos que nosso domínio está dentro do números reais, certo? Foi comentado anteriormente. Então, as questões aparecerão para determinar as exceções que aparecerão na nossa expressão. Como assim? Vamos ver. Temos essa expressão aqui. X mais 17 sobre x² menos 5. A gente sabe que uma divisão não pode ter um zero embaixo dela, certo? A gente sabe que o denominador não pode ser zero. Então, o meu domínio serão todos os reais, que já sabemos que está dentro dos reais, exceto os números que zerem no denominador. Ou seja, temos que x pertence ao domínio, tudo bem, se somente se x² menos 5 for diferente de zero. Então, o x fará parte do meu domínio se ele for um valor que não zere o meu denominador. Os valores que zerarem esse denominador não farão parte do meu domínio. Então, resolvendo essa expressão aqui, temos que x² diferente de 5, x diferente de mais ou menos raiz de 5. Então, se o meu valor de x for raiz de 5 positivo ou menos raiz de 5, irá zerar aqui embaixo, então ele não faz parte do nosso domínio. Então, como representamos? Podemos fazer domínio é igual o x pertence aos reais, ou seja, o meu x está dentro dos reais, tal que o meu x é diferente de mais ou menos 5. E ainda podemos representar dessa forma aqui, onde o domínio são meus reais, exceto o menos raiz de 5 e raiz de 5. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo aqui. Temos raiz de 2 menos x vezes x menos 3. Novamente temos um caso em que a gente tem que encontrar as exceções do nosso domínio, porque, mais uma vez, eu vou ficar batendo nessa tecla toda hora. Nosso domínio está dentro dos reais. Temos que encontrar aqueles que não fazem parte do domínio. Na expressão de raiz, sabemos que não existe resposta real para a raiz de um número negativo. Não existe resposta real para a raiz de menos 1. Existe resposta no conjunto dos números complexos. Isso já é outro assunto para outra disciplina. Nos reais não temos. Então, o meu domínio serão todos os reais que não deixam essa expressão de dentro negativa. Então, meus domínios serão todos os valores de x que deixam essa expressão positiva. Então, como fazemos? X pertence ao domínio, se somente se 2 menos x vezes x menos 3 maior ou igual que zero. E agora resolvemos como desigualdade que vimos nas aulas anteriores. Estudamos o sinal dessa primeira, 2 menos x, quando for maior que zero. Encontramos que x menor que 2. Estudando o sinal, temos que para x menor do que 2, o resultado da expressão 2 menos x é positivo. E para maior do que 2, o resultado da expressão 2 menos x é negativo. E a outra expressão, x menos 3 maior ou igual que zero, temos que x maior que 3. Ou seja, para valores de x maiores que 3, a minha expressão x menos 3 é positiva. E para valores menores que 3, a minha expressão x menos 3 é negativa. Fazendo a multiplicação, descemos aqui os intervalos, os limites dos intervalos. Lembre que é bolinha fechada, porque temos o menor igual aqui, é um limite fechado. Então, descemos o 3, descemos o 2, fazemos menos com mais, resulta em menos. Menos com menos, resulta em mais com menos, resulta em menos. Qual é o resultado que a gente quer? É o resultado que seja positivo, que seja maior ou igual a zero. Então, a nossa resposta é esse intervalo aqui, que vai de 2, incluindo ele, até 3, incluindo ele. Então, nosso domínio são todos os x pertencentes aos reais, tal que o x está entre 2 e 3, inclusive eles. Então, pessoal, assim finalizamos mais uma aula do curso de Cálculo 1. Obrigado por assistir até aqui. Nos siga no Instagram, que é o @petelétrica.
Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários desse vídeo ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.ufb.br. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos apoiar. Eu encontro vocês na próxima e até mais.